Já restabelecido o contato com o deputado federal José Carlos Schiavinato, e a gente fala então sobre essa questão, né, que está chamando a atenção a respeito da data das eleições. Quais são as novidades, hein, Schiavinato, direto de Brasília? Bom dia, deputado. Bom dia, Paulinho, satisfação poder falar contigo. Está chegando bem agora, hein? Ótimo, agora perfeito, Mas essa semana é uma semana decisiva em Brasília, né, no Parlamento, tanto no Senado como na Câmara Federal. Acredita que na Câmara Federal a votação deverá ser na próxima semana. Eu não vejo que aconteça durante essa semana, mas é sobre a questão das eleições. Uma dificuldade muito grande vivida aí em função da pandemia, né, por todos os continentes. E nessa dificuldade o processo eleitoral está marcado para o Brasil para o dia 4 de outubro. E as discussões aconteceram durante a semana passada, numa reunião online com as lideranças, né, de todos os partidos, e tanto do Senado como da Câmara. E essa semana o projeto de emenda à Constitucional, né, ele entra em pauta. E essa questão ela é clara no sentido do que vai ser colocado, mas muitas opiniões acontecerão durante a apreciação desse projeto. O que está sendo colocado, a possibilidade das eleições acontecerem em 15 de novembro, para poder dar um tempo maior para as discussões políticas, dar um tempo maior aí, inclusive, para se fazer as convenções partidárias. Eu acredito que deva se alterar essa data também, e tudo isso será discutido durante essa semana. E o que foi falado e uma possibilidade é para que seja realmente no dia 15 de novembro as eleições no primeiro turno e 29 de novembro as eleições no segundo turno. Mas isso tudo vai depender de muita discussão e de muita conversação. Logicamente, isso passa pelo momento que vive o Brasil, pelo momento que vive, né, se está no auge, se está decrescendo, principalmente nos grandes centros, para se ter uma posição clara sobre a questão e a data das eleições. Também será discutido em emendas, né, em projetos que serão apresentados, a questão também da possibilidade de prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Isso eu tive a informação de que o próprio presidente, o senador Ciro Gomes, dos progressistas, irá apresentar uma emenda nesse sentido, para que haja coincidência das eleições em 2022. O que será discutido, e dentro das possibilidades que se coloca, sendo colocado a matéria em pauta, sendo discutida e sendo aprovada, é o que virá para a Câmara Federal para discussão no segundo momento. Então tudo é possível, todas as questões estão sendo colocadas nesse momento em Brasília. Amanhã será um dia de bastante movimentação com referência a esse tema, para que se tenha realmente a data aí das eleições desse ano. Se fosse uma votação pela maioria dos participantes do parlamento, a gente observa que ficaria como está. Todos imaginam que no mês de julho a curva será descendente com bastante rapidez, né, pelo cuidado que está sendo tomado aí, principalmente no interior do nosso Brasil, mas não tem como atestar, ninguém sabe nada sobre o comportamento, né, dessa pandemia, e tudo fica muito na incerteza, e pela incerteza e pela insegurança é que essa data de 15 de novembro é o que está mais evidente hoje para poder acontecer. Então, Paulinho, nós teremos essa semana e possivelmente no início da semana que vem, teremos com certeza as decisões em função do calendário eleitoral sobre a data das eleições. Aí isso aí tudo trava um pouco as discussões locais, né, em todos os municípios, e na sequência, logicamente, será acelerado aí as discussões aí das coligações e tudo que possa acontecer nos municípios em todo o território nacional. E chegando o texto, a aprovação vai ser rápida aí também? Eu acredito que seja rápida. Eu acredito que nós temos lá na Câmara alguns projetos já tramitando nesse sentido. São vários projetos. Mas chegando uma aprovação do Senado, que é mais fácil
por serem menos senadores, né, menos opiniões a respeito do tema, aí já fica mais rápido dentro da Câmara, porque já vem, né, uma discussão prévia que é feito dentro da base dos partidos. Então, com isso, o que vier do Senado, eu acredito que na Câmara nós vamos ter oportunidade de apreciar rapidamente pela necessidade em função do calendário eleitoral. E as suas expectativas quais são? Porque existem muitas situações girando no entorno dessa questão da data. Se realiza em única data, em 2 dias de reeleição, ou se prolonga talvez até mesmo o horário, o tempo de votação. Isso pode acontecer? Eu acredito que o horário, o tempo de votação, ele será ampliado, né? Isso. E isso é possível. E agora uma data só, nas 2 datas eu não vi por parte do Supremo a condição de poder fazê-lo, até em função do custo do processo, né, de ser em 2 datas. Mas eu acredito que será organizado para que seja em um único dia, né, e que seja alongado aí o período de votação. Pode ser dividido por faixa etária, pode ser dividido por ordem alfabética. Tem uma série de discussões aí em andamento, mas isso seria resolução do Tribunal Eleitoral e que seja uma resolução para todo o Brasil, para poder facilitar e evitar qualquer tipo de contaminação, de contágio, né, durante esse processo. A gente observou agora nos Estados Unidos, mesmo num momento de dificuldade, o presidente já fazendo reuniões políticas, né, que aconteceu ontem num dos estados. Então isso, a necessidade, né, do processo democrático faz com que atropele até o processo. Nós temos tempo para isso, temos como discutir com tranquilidade em função do período que nós estamos vivendo para se tomar a melhor posição possível. Se você me perguntar qual é a minha posição, há 15 dias atrás eu tinha uma posição firme do meu voto, seria que permanecesse o calendário atual. Vendo as dificuldades que a gente tem na discussão com as bases eleitorais pelo sistema eletrônico, pela dificuldade que as pessoas têm de acesso ao sistema, eu vejo que uma convenção sendo feita pela mídia eletrônica aí, pelas reuniões virtuais, é muito difícil e o resultado não poderá ser bom para a democracia do nosso país. Que coisa, né? Tem tudo isso para ser considerado também. Schiavinato, o tempo é bem curto, mas eu agradeço imensamente o teu contato. Obrigado, viu? Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. Quem puder, fique em casa. Vamos se cuidar. Usar máscara, minha gente. Projeto de nossa autoria, em 12 deputados, que foi aprovado no Parlamento, aprovado no Senado, voltou para a Câmara, aprovamos. Está na mesa do presidente Bolsonaro para que ele possa sancionar ou não. Acredito que ele não vá sancionar, né, pelas colocações dele, mas eu tenho uma convicção pessoal, tenho que transmitir isso às pessoas. Usem máscara. Ela ajuda a preservar a vida das pessoas e facilita o relacionamento social, dá mais segurança a todos. Utilizem máscara, fiquem em casa se puder. Um abraço a todos e vamos com certeza passar por esse período de pandemia. Um abraço, minha gente. Muito bem, obrigado. É o deputado federal José Carlos Schiavinato conversando com a gente direto de Brasília, trazendo essas informações sobre as expectativas também em relação ao calendário eleitoral, o calendário para as eleições nesse ano de 2020.